Olá, pessoa de sucesso, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do Mentalidade Criacionista. Reprograme a sua mente para o sucesso. Nossa mente, ela é o resultado das experiências que a gente tem ao longo da vida. E para que nós venhamos ter o máximo de resultados possíveis nesse treinamento, durante a vida, em tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer a pergunta certa. O poder das perguntas. Através das perguntas, nós encontramos aquilo que vem fazer sentido para nós. É diferente de eu chegar aqui para você nesse treinamento e dizer, ó, fulano, fulana, faça isso, isso e isso. Não, as perguntas são feitas diretamente para você. É você que vai buscar as respostas e aquilo que faz sentido para você. Pois aquilo que faz sentido para você não é o mesmo que faz sentido para a pessoa que está do seu lado, para o teu colega de trabalho. Cada pessoa tem a sua forma de ver, ouvir e sentir. Então, por isso, as perguntas, elas trazem realmente aquilo que faz sentido para cada um de nós. A resposta que você ainda não teve é pela pergunta que você ainda não fez. Por quê? Porque nas perguntas estão as respostas. As respostas que tanto você precisa. Quando você se pergunta, quando você se questiona, você está buscando dentro de si aquilo que você precisa. Para que você possa entender o ser humano, ele é um conjunto, um conglomerado de mais de 86 bilhões de neurônios que habita em todo o nosso cérebro, em todo o nosso sistema nervoso central. Quando você se faz uma pergunta, as conexões neurais começam a acontecer dentro de você. E como se fosse uma trilha neural começa a ser criada. E dentro de você, as sinapses começam a acontecer e você vai buscar dentro de si aquilo que faz sentido para você. As respostas que você ainda não teve é porque as conexões ainda estão acontecendo das perguntas que você já se fez. Por quê? Tudo que você precisa já está dentro de você. A gente sempre diz, e a Bíblia nos orienta a isso, que nós somos templos do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita dentro de nós. E se ele habita dentro de nós, tudo que nós precisamos está dentro de nós. Então, tudo que você precisa está dentro de você. É somente você se fazer a pergunta certa. Qual que é o maior sonho que eu tenho? Qual o meu maior objetivo de vida? O que eu ainda quero alcançar este ano? Para onde eu quero ir? Eu estou no lugar certo, eu estou no negócio certo, eu estou na empresa certa, eu estou na cidade certa. Você só precisa se perguntar, se questionar. Exemplo, todo dia de manhã, quando você levanta, você chega a se perguntar qual a coisa mais importante que eu tenho para fazer no dia de hoje. Aí você se pergunta, se questiona, a conexão neural acontece e vai buscar a resposta para aquilo que faz sentido para você. Quando você não se faz a pergunta e você não tem clareza do que você tem para fazer naquele dia, o que acontece? Muitas vezes você acaba entrando na zona de conforto e aquele dia acaba não produzindo nenhum resultado. Por mais que ele seja corrido, por mais que você se esforce, mas você não estava indo na direção dos resultados. Então, tudo que você precisa está dentro de você. Olha para dentro de você e se pergunte, aonde você quer estar daqui um ano? Você quer estar morando na mesma cidade? Você quer estar atuando no mesmo segmento de negócio, no mesmo mercado, no mesmo nicho, no mesmo subnicho de mercado, no mesmo segmento? Ou você já quer estar em outra área? Daqui 10 anos, aonde você quer estar? São todas perguntas que vão fazendo com que teu cérebro busque aquilo que faz sentido para você. Porque de nada adianta as pessoas dizerem, faça isso, 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 se aquilo não faz sentido. Você pode até concordar no momento, mas não faz sentido para você, não é aquele o teu objetivo,
não é aquele o teu sonho, não é aquilo a tua meta, e aí não funciona. É por isso que você precisa fazer a pergunta certa, porque através da pergunta certa você terá a resposta certa, e através da resposta certa você juntará as tuas energias para ir em busca daquilo que faz sentido. Nas perguntas estão as respostas. E a mentalidade criacionista traz isso, porque o próprio Cristo, o mestre, para tudo que pediam para ele, ele fazia uma contra-pergunta, uma nova pergunta. Quando estavam para apedrejar uma mulher, todos ali com pedra nas mãos, pega em ato de adultério, o que Jesus disse? Fez uma pergunta: quem aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Todo mundo foi largando a sua pedra aí, vazou, deu no pé. Porque a pergunta certa foi feita. E quando a pergunta certa é feita, resultados verdadeiros, resultados transformadores, resultados que levarão você para o próximo nível aparecerão. Qual pergunta que você tem que se fazer no dia de hoje? Tony Robbins disse: a qualidade da nossa vida depende da qualidade das perguntas que fazemos. Se você faz perguntas extraordinárias, as respostas serão extraordinárias. No Instituto Equilíbrio, no Professional Coach, a gente tem a PEC, as perguntas extraordinárias do coaching. Naquele manual de centenas de perguntas, a gente consegue direcionar a nossa vida, as nossas metas, os nossos objetivos para a área que a gente quer, para o ponto que a gente quer chegar, para o estado desejado que nós almejamos. Como estão a qualidade das suas perguntas? Nossa, Silveira, eu não me questionei hoje. Pois esse é o momento. Se pergunte, se questione. Qual a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje? Quando você encontrar essa resposta, você vai ser assertivo. Todo o teu sistema neuronal vai funcionar para que você tenha o resultado que você quer. Faz sentido para você? E aí a gente vai lá para uma pergunta. Qual é a principal pergunta que você precisa fazer a si mesmo no dia de hoje? É interessante que você busque isso dentro de você. Qual que é a principal pergunta? Por isso que a gente, quando faz a seguinte pergunta para as pessoas, a chave vira. Se você tivesse apenas 5 minutos de vida, o que é que você faria nesses 5 minutos? Com certeza, cada um de vocês concentraria a vossa energia naquilo que realmente é importante. Então, por isso essa pergunta. Qual que é a principal pergunta que você tem que se fazer hoje? Ok? Anota aí qual que é a principal pergunta, aquilo que faz sentido para você. E uma segunda pergunta para trazer clareza para você. Até que altura Deus permitirá você crescer? Ok? Por que isso, Silvaíra? Eu lembro que lá em 1953, Edmund Hillary, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo: escalar o monte mais alto do mundo, o Monte Everest. E ele já tinha tentado muitas vezes escalar o monte, mas havia fracassado. Certo dia, convidaram ele para ir palestrar em um determinado local. Quando ele chegou naquele determinado local, na frente onde ele iria palestrar, um enorme outdoor com uma foto do Monte Everest. E ele, enquanto estava palestrando, ele olhou para o Monte Everest e disse: Monte, você já parou de crescer. Eu ainda estou crescendo. Monte, você já parou de crescer. Eu ainda estou crescendo. Então, a grande pergunta aqui é: até que altura Deus permitirá você crescer? Até onde que você vai? Qual que é o teu limite? E aí eu trago para vocês uma célebre frase: não coloque limites aonde Deus não colocou. Naquele maio de 1953, Edmund Hillary escala pela primeira vez que se tem notícia o Monte Everest.
ele conseguiu crescer mais do que o monte. Muitas vezes, nós, eu e você, colocamos limites aonde Deus não colocou. Então, se faça a pergunta certa neste momento. Qual a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje? O que é que realmente me traz felicidade? Realmente eu quero passar por essa situação? Qual que é o maior objetivo de vida? Qual o retorno financeiro que eu quero ter? Qual é o salário, o montante que eu quero adquirir mensal, anual? Qual o carro que eu quero ter? Qual a casa que eu quero ter? É muito interessante que você se questione, porque nas perguntas estão as respostas. E você não coloque limites aonde Deus não colocou. Faz sentido para você? Qual chave está virando para ti? Registra essa aula, marca nós nos stories do Instagram e tome uma decisão. O que, Silvar? Qual decisão? Faça a pergunta certa, porque nas perguntas estão as respostas. Até a nossa próxima aula.